Eu nunca pensei que Lilo e Stitch ganharia uma adaptação live action, afinal de contas, a animação clássica de 2002 é uma animação que é uma joia rara, uma joia-prima ali da época da pós-renascen... a época da era pós-renascentista da Disney, mas eu sinto que a animação clássica sempre foi muito mais lembrada pela figura do Stitch do que pelo filme em si. Então, para mim é muito doido a gente estar tendo agora em 2025 uma adaptação live action desse filme. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes da gente falar sobre Lilo e Stitch, eu gostaria de já lembrar vocês de, obviamente, se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like, porque isso ajuda muito o canal. Eu sei que às vezes é muito chato ficar vindo aqui todo vídeo pedir para vocês fazerem as mesmas coisas de sempre, mas é que isso ajuda muito o canal, isso ajuda a mostrar para outras pessoas a conhecerem o canal, o YouTube recomendar os meus vídeos e por aí vai. E conhecerem um pouco o meu trabalho também, né, de certa forma. Vamos aí então falar sobre Lilo e Stitch, a adaptação live action da clássica animação de 2002, que marcou a minha infância na época, porque eu cresci com os clássicos da Disney, eu cresci com Rei Leão, Aladdin, Mulan, e com os filmes da era pós-renascentista, que são aqueles filmes 2D, quando a Disney já estava começando a migrar do 2D para o 3D, né? E o Lilo e Stitch, ele vem ali em 2002, naquela época, em uma animação belíssima que fala sobre uma amizade inesperada, sobre Ohana, sobre a família nunca se abandona, a família é algo que você sempre pertence, algo que você sempre encontra dentro dos padrões que, tipo, nenhuma família é perfeita, mas é aquela família que você encontra e você pertence a ela para sempre, sabe? Eu acho que Lilo e Stitch, ele tem muito dessa mensagem, e quando a gente vai falar sobre a adaptação aqui live action, a gente está falando sobre um filme que tem como a principal missão pegar a mensagem da Ohana, que é da animação clássica, e dar uma nova importância, dar uma reforçada nessa mensagem. No caso aqui a gente vai ter a garotinha da Lilo, a gente vai ter a relação dela com a Nani aqui, que é muito mais desenvolvida, uma importância muito maior da relação das duas, afinal de contas tem toda a carga dramática, tanto da animação quanto dessa adaptação live action, de que a Nani está perdendo a guarda da Lilo, então a gente vai ter a discussão sobre o familiar que está perdendo a guarda do outro familiar, a questão da família, a família realmente ser algo que nunca se abandona. Eu acho que isso é uma mensagem que está sempre dentro desse filme, e a maneira que o filme retrata isso, acho que é de uma maneira muito bonita, sabe? Eu acho que quando a gente fala aqui desse filme específico, dessa adaptação live action, existia muita preocupação em como que eles iam retratar toda a parte dos aliens no filme, né? Eu acho que quando a gente olha assim pro trabalho de efeitos especiais desse filme, o Stitch, ele tá perfeito, sabe? Ele chora, ele tem emoções, ele tem expressão facial, ele tem tudo, sabe? Ele é um cachorrinho, e eu acho que eu consigo finalmente entender por que as crianças se sentem tão atraídas por esse bichinho, sabe? Porque desde a animação clássica, o Stitch sempre foi uma figura que a Disney vendia pelúcia, vendia um monte de bonequinhos, vendia sempre um merchandising muito grande do Stitch. Eu acho que finalmente eu consigo entender nesse live action quanto o Stitch é realmente um bichinho que chama a atenção das crianças. Então, ao mesmo tempo que você vai ter o Stitch para prender a atenção das crianças, você vai ter uma relação para os adultos na relação da Nani com a Lilo, sabe? Eu acho que quando a gente era criança, a gente via nos olhos da Lilo a relação e a amizade dela inesperada com Stitch. Quando a gente cresce e vê a adaptação live action, a gente passa a olhar tudo no ponto de vista da Nani. E eu acho que isso é o que torna essa história ainda mais poderosa, sabe? Porque, por mais que esse filme aqui ele tenha alguns probleminhas, eu acho que ele tem mudanças ali, tá, em relação à animação, coisas que, de fato, eram necessárias para o live action, como o caso do Jumba e do Pickley, que estão aqui inseridos no filme, e que tem toda uma grande mudança em relação ao personagem do Jumba nessa adaptação live action, que é diferente da animação. Você tem um personagem que está na animação, mas não está no filme, que é o Ganto, que era o vilão lá e tal, que sequestrava a Lilo e o Stitch no final da animação, né? Ele não está presente no filme. Você tem mudanças aqui em relação ao papel do agente Bubbles e tal, que aqui ele não é o assistente social, mas ele é um agente da CIA, e por aí vai. Então você vai ter mudanças, mas essas mudanças vão meio que sendo necessárias para tornar essa adaptação um pouco diferente da animação, para não ser
só um copia e cola da animação, para ela ter uma independência própria de certa forma e ela reforçar a mensagem de Ohana. Então, querendo ou não, eu acho que isso é o que acaba tornando esse filme aqui muito bonitinho, muito fofo, que é contar a mesma história que a gente viu da animação para uma nova geração, mas reforçar ainda mais essa mensagem da família. Nunca se abandona. A família é algo que você nunca se abandona, você deve esquecer. Você tem que preservar os laços que você cria com os seus familiares. Eu acho que isso é algo que, desde a animação, é muito forte essa mensagem. Eu acho que o live action, ele reforça ainda mais isso, sabe? Então, por conta disso, eu acho que por mais que a gente esteja nessa onda de muitos remakes de live actions, de remakes que às vezes tentam retratar as animações clássicas e elas não têm o mesmo brilho das animações, eu acho que esse filme aqui não tem o mesmo brilho da animação. A animação de 2002 ela é inesquecível, ela é uma pérola que a Disney nunca vai conseguir fazer um copia e cola exatamente igual ao que é a animação de 2002. Mas eu acho que pelo menos esse live action ele tem coração, ele é um filme que ele tem coração, ele é um filme que tem alma, ele é um filme que ele conversa com essa nova geração e conversa com a gente, com a nossa geração que viu a animação, agora olhando pelos olhos da Nani e sentindo um impacto ainda maior por essa história tão bonita e do que faz essa relação da Lilo com Stitch ser tão linda. Então é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam de Lilo e Stitch. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!